Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o balanço patrimonial do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Aqui nós temos um quadro em que é apresentado o ativo circulante, que em 2024 totalizou 178 milhões 552 mil, e o ativo não circulante de 54 milhões 355 mil reais, um total geral, isso só no realizado a longo prazo, mais investimentos, mais intangível, mais imobilizado, total do não circulante 453 milhões 529 mil reais, e o total geral dos ativos do Fluminense 632 milhões 681 mil reais. Lembrando que ativos são compostos por bens e direitos. No circulante, ativos com vencimento até o final do próximo exercício, nós chamamos de curto prazo, e com ativos que não são para negociação ou cujo vencimento seja após o final do próximo exercício, que nós chamamos de não circulante. Numa visão de participação no total geral de ativos, aquilo que nós chamamos de análise vertical, o maior ativo do Fluminense é o imobilizado, com 52,53%. Em segundo lugar, contas a receber, de 15,09%, contas a receber aqui neste caso em particular do curto prazo. Nessa visão por um gráfico de pizzas, fica muito fácil confirmar a importância do imobilizado para os ativos do Fluminense. Mais da metade, um pouco mais da metade. O segundo maior ativo, contas a receber, intangível aqui também bastante relevante, e adiantamentos a fornecedores. Agora, na outra parte do balanço, que são os passivos, passivos contêm obrigações por alguns chamados de dívidas. Eu prefiro a palavra obrigações e dívidas apenas quando já venceu. Essa é uma visão particular minha. Mas a contabilidade aceita chamar todo passivo de dívidas. Passivos circulantes são obrigações que vencem até o final do próximo exercício. Em 2024, 391 milhões 487 mil reais. E no passivo não circulante são dívidas de longo prazo, 474 milhões 224 mil reais, total geral das obrigações do Fluminense 865 milhões 711 mil reais. E aqui na análise vertical, o maior passivo do Fluminense são títulos parcelados, tributos parcelados, normalmente ligado a impostos municipais, estaduais, federal, 37,80%, o que dá 327 milhões 234 mil reais. O segundo maior passivo do Fluminense, contas a pagar oriundas de acordos judiciais, 10,89%. Então aqui o Fluminense ele foi processado, e nesses processos existe essa perda, e acordos foram fechados, parcelando isso ou colocando no tempo, que dá 10,89%, em reais 94 milhões 298 mil reais. No gráfico de pizza fica fácil enxergar a relevância dos tributos parcelados. Eu já fiz esse tipo de vídeo de 5 times: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco e São Paulo. É muito comum nos times de futebol brasileiro ter parcelamento de tributos, ou seja, o clube não recolhe os impostos e contribuições que deveria, e depois, acionado de forma administrativa pelos órgãos de arrecadação, são feitos acordos. E muitos desses acordos não são nem cumpridos, ok? Um outro passivo relevante, contas a pagar oriundas de acordos judiciais, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Contas a pagar na transferência de jogadores. Então ele comprou jogadores e ainda deve para os times de origem valores, ok?
empréstimos e financiamentos e tributos parcelados, como já falamos, obrigações trabalhistas. Então, esta é a história das dívidas, das obrigações do Fluminense, e quem é a maior é tributos parcelados. Aqui nós temos um quadro que relata o patrimônio líquido do time do Fluminense, que o próprio título diz passivo a descoberto, é quando o patrimônio líquido fica negativo. É uma situação muito ruim. O Fluminense tem um patrimônio líquido negativo de 233.630.000 reais. Se o Fluminense vendesse todos os bens e direitos para pagar as suas dívidas, faltam 233.630.000 reais. Outros times que eu analisei têm uma situação muito pior do que a do Fluminense. E aqui esse gráfico de pizza deixa bem claro a situação do patrimônio líquido do time. Eu fiz questão de deixar em vermelho porque o patrimônio social está negativo. Isso é originado por déficits ao longo da história do time. O time gasta muito mais do que ele tem de receitas. Ajuste de avaliação patrimonial, que está aqui positivo em azul, mas N fatores interferem nesses valores ao longo do tempo. E pode até ser que, com o passar do tempo, seja menor ou até maior, ou até mesmo que se torne negativo, ok? Aqui eu tenho um quadro que mostra a demonstração de resultado do exercício. Por incrível que pareça, em 2024 teve um superávit. Pequenininho, 114 mil reais. No ano anterior tinha sido de 78.721.000 reais. Então, teve uma deterioração significativa aqui, né? E cresceu bastante a remuneração, ou seja, salários, encargos e benefícios, foi de 323 milhões para 371 milhões. Também cresceu bastante serviços com terceiro, mais do que dobrou. E a amortização de baixa dos direitos de jogadores também cresceu muito. Então é uma situação complicada a do Fluminense. Complicada. Nesse quadro nós temos um resumo da receita operacional líquida. Então, como outros times que eu já comentei, o time tem uma boa receita. 435 milhões é dinheiro, não é de se jogar fora. O grande problema acontece em quase todos os times brasileiros, aqui na Série A e também Série B, é que o dinheiro arrecadado não tem sido suficiente para pagar os custos e as despesas, e a maioria deles acaba tendo déficit, ok? Um desdobramento do resultado, a parte de receita, os 436 milhões, sendo o maior, isso no ano de 2023, 393 milhões em 2024, e o maior valor é direito de transmissão e premiações de performance, 166 milhões. O segundo maior item, patrocínios. Os direitos de transmissão aqui detalhados por tipo de competição, sendo o melhor e o maior deles, assim como todos os outros times que eu já analisei, que é o Campeonato Brasileiro. 109 milhões aí, né, em 2024. Segundo lugar, aparece Copa Libertadores. E a Copa Libertadores, quanto mais o time avança, maior são as premiações. A Copa do Brasil também, excelente premiação, né? Porque a Copa do Brasil vai pagando fase, conforme o time vai passando fase a fase, vai pagando as premiações. Salários e encargos, está aqui o detalhamento. Salários, como nós já comentamos, de atletas e demais funcionários, 175 milhões, é o maior, né? Gastos com transportes, viagens, as competições, 72 milhões, então custa muito dinheiro participar de campeonato nacional e campeonato internacional. Serviços com terceiros, 44 milhões. E aqui em 2024,
o clube reconheceu receita de 268 milhões 169 mil pela venda de direitos econômicos, taxas de vitrine ou mecanismos de solidariedade. E aqui é bacana essa informação, porque traz detalhes dos atletas, né? Então, jogadores que o time vendeu os direitos, isso vários jogadores, inclusive para times do exterior. Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada, né? Sendo o maior deles, André Trindade da Costa Neto. Joga muita bola esse rapaz aí. Gastos gerais, 51 milhões em 2024. Receitas e despesas financeiras, o líquido foi negativo, 68 milhões 658 mil. Todos os times que eu já analisei, a despesa de financeira ultrapassa a receita financeira, o que é bastante comum. Agora a variação cambial do Fluminense pequena comparado com outros times, né? Inclusive foi positiva em todos os outros times que eu vi, a receita positiva era pequena e aqui no caso a parte negativa não foi nem tão exagerada, 9.918 contra 5.896. O detalhamento do resultado em relação ao tipo de competição, né, se masculino ou feminino. Lógico que no futebol brasileiro o masculino é muito maior por vários motivos, né? Inclusive por arquibancada, bilheteria vendida, direitos de transmissão. Infelizmente, há uma distância muito grande entre futebol masculino e feminino. Não estou falando de qualidade dos jogos. Eu vejo no jogo feminino passes certos muito maiores em quantidade do que do futebol masculino. Até mesmo bola parada, as meninas estão dando um show nos jogadores masculinos. Aqui um detalhamento dos ativos financeiros e passivos financeiros. Então você pode ver que os passivos financeiros são muito maiores do que os ativos financeiros, mais do que o dobro. Ativos e passivos financeiros, mais um detalhamento aí, né? Contas a receber na transferência de jogadores, os saldos que existiam aí no ativo em 2024, bem superiores a 2023. Ativos e passivos financeiros, a continuação, contas a pagar, aqui é o passivo, né? Quando o Fluminense compra os direitos do jogador, e nós temos um total geral em 2024 de 99 milhões 614 mil reais. Empréstimos e financiamentos, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, sendo que em 2024 apenas em moeda nacional. Tributos a recolher. A carga tributária no Brasil é grande e todos nós sabemos disso, né? Mas o grande problema dos times de futebol é o não recolhimento e aí processos administrativos com órgãos públicos gerando parcelamentos. E olha o tamanho da encrenca do Fluminense. 392 milhões 288 mil de impostos parcelados, sendo o maior dele com a Receita Federal Brasileira, né? 156 milhões 446 mil. O intangível, onde são contabilizados os direitos dos jogadores, né? Direitos federativos e outros direitos, ou seja, quando um time contrata alguém comprando esses direitos, contabiliza no ativo intangível que com o passar do tempo vai sendo amortizado em função do tempo dos contratos. Então nós temos aqui um saldo até baixo comparado com outros times do Rio de Janeiro, 78 milhões, com as amortizações e mais adições e baixas, fica um total geral de 79 milhões 860 mil. Tem times aí que passa de 300 milhões. Investimentos em atletas profissionais, o trabalho que o clube está fazendo, né? 72 milhões e outros atletas mais 5 milhões. O imobilizado do time é até razoável, superior a de times que são até maiores do que ele em termos de tamanho de torcidas e é um imobilizado de 332
milhões em 2024, 332 milhões e 20 mil. Obrigações trabalhistas, né? 47 milhões. Provisões para contingências, contas a pagar em acordos judiciais e depósitos judiciais. Nós temos um total geral de contas a pagar em acordos judiciais, 167 milhões. Então, não consegue pagar as dívidas, não consegue pagar impostos, recolher impostos, vai sendo acionado tanto na área administrativa quanto na área jurídica, e aí não sobra outro caminho a não ser o parcelamento. Situação difícil para muitos times, a maioria deles. E aqui tem um outro item que a contabilidade trabalha assim. Quando um time é processado na justiça e existe mais do que 50% de chance de perder o processo, o time é obrigado a constituir provisões. Quando a chance de perder é menor do que 50%, o time ou a empresa não precisa constituir provisões. Pode apenas fazer nota explicativa. Então, esses 156 milhões 429 mil reais, na visão dos advogados, o Fluminense não deve perder esses processos, por isso não constituiu a provisão. Mas ao longo do andamento do processo, a coisa pode se modificar e aí sim ultrapassar essa potencial perda de processo, gerar provisões. O tempo é quem vai dizer. Ok, pessoal? O Fluminense está numa situação delicada, mas vários outros times estão em situação muito pior do que a Fluminense. Um exemplo é o São Paulo Futebol Clube, ok? O Vasco da Gama também, situação pior. Times que estão, dos que eu analisei até agora, que estão numa ótima situação, Palmeiras e Flamengo. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um outro vídeo e abraços!